TikTok ao vivo, né? Transmissão aqui por essa rede social. Eu vou ler nas Escrituras, na carta de 1 Ioanã, você chama de apóstolo João, mas é Achalia, né? Achalia no hebraico é apóstolo, né? Mas é Ioanã. Deixa eu virar a Bíblia, a câmera aqui. Aqui está a carta, né? De 1 Ioanã, mas é chamado popularmente aí, mas é latim, né? João, apóstolo João. Essa é a Bíblia de Jerusalém pelo aplicativo, né? Caríssimos, não acrediteis em qualquer... Aqui fala espírito, espírito é latim, língua morta da Igreja Católica. Pneuma, que quer dizer espírito, é grego, né? O hebraico é ruach, urash. Mas examina os ruaches, né, os espíritos, para ver se são de Deus. Deus no hebraico tem Yod-He, Vav-He, né, Yehová, né? Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, Ura de Jeová, né? Aí diz aqui, eu tô lendo, mas você vai vendo que eu vou colocando outras palavras, né? Todo espírito que confessa, aqui fala Jesus Cristo. Jesus é latim, italiano, romano, e Cristo é grego, né? O correto o correto é Yehoshua Mashiach, né? Todo espírito que confessa Yehoshua Mashiach veio na carne de Jeová, né? É todo espírito que não confessa Yehoshua, não é de Jeová. Esse é o espírito do anticristo, mas nem anticristo é anti-Mashiach, né? Dele ouvisse dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo, né? Eu tenho também aqui a Bíblia na linguagem de hoje, né? Bíblia na linguagem de hoje aqui. Aí diz aí assim que vocês poderão saber se de fato é o Urash de Jeová. Quem afirma que Yehoshua Mashiach veio como ser humano tem o Urash, que vem de Jeová, né? Mas quem nega isso a respeito de Yehoshua não tem o Ruach de Jeová, né? A linguagem muda, mas é bom que dá para entender, né? Veio na carne, quer dizer ser humano, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o anti-Mashiach, né, que se chama de anticristo, porque muitos pregam que vai ser um europeu, né, da Europa, um papa do Vaticano, um líder da comunidade europeia, né? Mas eu defendo pelas Escrituras e a revelação das Escrituras que eu estou a pregar nessa hora,
que é um cavalo, o quarto cavalo, Apocalipse 6:8, é verdoso, esverdeado. O montador, o cavaleiro que monta, se chamará Morte, né? O último cavalo. 3 cavalos já galoparam, né? O branco, o vermelho e o preto, né? O branco com uma coroa, um arco sem flecha, era o nicolaísmo. Nico quer dizer conquistador. Isso aí eram os papas. Quando a religião do cristianismo tomou forma e virou religião do Império Romano, né? Depois, descendo o cavalo branco, né, conquistou os laicos, a membresia. Os fiéis de igreja já podiam agora usar uma espada no cavalo vermelho, que foi as cruzadas e o Tribunal da Santa Inquisição, né? Daí uma totalidade aí de 68 milhões de mortos, né, que a Igreja Romana sangrou, matou, né? Depois vem o cavalo preto, né? Aí com a balança na mão, Roma vendia indulgência. Todo mundo sabe que Roma vendia indulgência, né? Todo mundo sabe que o racha na Igreja Católica que Martinho Lutero fez, ele era monge agostiniano, padre, né? Lá em Wittenberg, na Alemanha, foi por causa da venda de indulgência, né? Porque no território de Lutero, em Wittenberg, o Duque Frederico proibiu. Lutero conseguiu fazer com que John Tetzel, o maior vendedor de indulgência, não entrasse na cidade de Lutero, mas cruzando o rio, né? Outra cidade, o povo de Wittenberg, da cidade de Lutero, da Igreja de Todos os Santos, que Lutero era padre, cruzava a ponte, o rio, e ia lá comprar indulgência. E Lutero pregou as 95 teses contra o catolicismo, e houve esse racha, né? Começou o protestantismo. Depois do protestantismo, rachou dentro do protestantismo, veio os evangélicos, veio os pentecostais, e vai rachando. Deuteropentecostais. O último racha das igrejas foi os neopentecostais, desde 1977, né? Aqui no Brasil, Igreja Universal, Igreja Mundial, Internacional. Essas igrejas neopentecostais, Videira, Renascer, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, tanta igreja, né? São mais de 100 mil igrejas só no Brasil, é um racha, né? Agora já não tem mais para onde rachar, né? Agora esperamos o fim. Não tem mais condições de ter racha em igreja. A única coisa que vai se ver em igreja é igrejas no escândalo do Banco Master, igreja no escândalo lá do INSS dos aposentados, igreja no escândalo da política, igreja no escândalo disso, no escândalo daquilo outro, porque é um poder, né? Que não é o poder de Deus. É o poder político, religioso, o poder financeiro, né, das igrejas. E aí vemos pregadores, como Rodrigo Silva, da Adventista. Os adventistas hoje não dão mais data para a vinda do Senhor, né? Mas nasceram dando data, né? Guilherme Miller, acho que não sei se foi em 1844, o advento lá, a volta, o retorno. Fizeram o povo vender as terras, fazendas, casas, se vestirem de branco para o advento, a vinda, né? Não veio, ele reformulou uma nova data. Hoje os adventistas, no ano 2000, exatamente no ano 2000, era 1 milhão no Brasil. Não sei quanto que é hoje, 26 anos depois, né, do ano 2000. Mas hoje eles não dão data, né? Eles estão espertos, né? Os adventistas, né, nasceram de um erro de previsão de data, sendo que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os malar, anjos, né, mensageiros,
nem o filho, mas unicamente o pai. Está lá em Mateus 24, acho que é o 36, ou Atos 1. Os tempos, estações, o pai reservou para a sua própria exclusividade, não vos compete, saber, porque os Achali, os apóstolos, perguntou a Mashiach, antes dele regressar à eternidade, ao céu, será nesse tempo que Adon no hebraico é o Senhor, restaurarás o reino de Israel? Então Mashiach disse que não compete saber, mas Mashiach mandou vigiar, orar, vigiar e orar, mandou observar os sinais do fim dos tempos, porque uma mulher, ela fica grávida, não sei se é 37 semanas, 39, e qual é o sinal de que o bebê vai nascer, a criança vai nascer? As contrações, as dores de parto. Através das dores de parto. E Paulo fala que a natureza iria gemer e geme, pela manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza, esses problemas que vemos hoje aí, de clima, climatologia da Terra, camada de ozônio, aquecimento global, está degelando o Polo Norte, o Polo Sul, a Groenlândia, no Polo Norte, degelando, tanto que os russos têm navios atômicos quebra-gelo e já estão criando rotas marítimas, Donald Trump quer a Groenlândia, porque há minerais críticos raros lá, e muito calor, muita chuva, qualquer chuvazinha de 2, 3 horas inunda uma cidade, Já não se a chuva hoje não é como antigamente, alaga, A pessoa está dormindo ali, a Defesa Civil manda uma mensagem, risco de enxurrada, de enchente. Meia hora a água já está na janela, mas meia hora a água já está no telhado, Se não tem uma laje, tem que procurar subir nos postes de energia, É assim agora. Ou seja, o que ia chover 3 meses, em poucas horas chove, E aí morre gente. E aí aos negacionistas, que acham que não está tendo problema climático na Terra. Sem falar de que os animais gemem, os peixes gemem, as aves gemem, árvores gemem. E na 7ª trombeta, no Yom Teruah, na festa das trombetas, 7 trombetas, a 7ª, lá diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. E quem é que destrói a terra? Quem é que faz escavação na terra e arranca o nióbio, o alumínio, o aço, o ferro, o ouro, a prata, o urânio? Os minérios, a amarração do planeta para evitar com que as placas tectônicas se movimentem e evitem terremoto. E agora tem terremoto mais da conta, Até no Brasil, os governos, a elite, os senhores que se dizem senhores da terra, donos da terra. O desenvolvimento de armas nucleares, bombas, mísseis. A luta armamentícia, que isso vai levar à destruição, a uma guerra mundial, sem dúvida, porque agora todos os países estão se armando até os dentes. O Japão, que foi proibido de fabricar armas, a Alemanha, até então os Estados Unidos garantiam a segurança da Alemanha com exército, soldados americanos, mas agora o Japão está construindo porta-aviões por causa da China, A Alemanha está liberada para construir armas, de guerra, A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha do Friedrich Merz, hoje o chanceler
se tornando uma potência militar, e é um erro, né? Acho que era o general MacArthur que disse, né? Que o pior erro que poderia haver, de novo, era permitir a Alemanha se armar, né? Mas devido à Rússia, devido à OTAN, fracasso da OTAN, devido aos Estados Unidos, né? Que agora se diz o dono do mundo, dos países, intervém em tudo, está fazendo guerra em tudo. Essa guerra aí no Irã, Israel, Estados Unidos, embora muitos estão vendo só os Estados Unidos lutar, mas não é só os Estados Unidos, é uma guerra de judeus e americanos, do sionismo e os republicanos, dos judeus que mandam nos Estados Unidos e os americanos, e já começa uma revolta nos Estados Unidos, porque os caixões começam a chegar de soldados americanos, né? E os americanos dizem que não queria guerra sem fim e não queria mais guerrear por Israel, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Japão, Espanha, todas as potências do mundo. Donald Trump chamou para os aliados da OTAN mandar navios de guerra para liberar o Estreito de Hormuz, mas eles não querem. Disseram não a Donald J. Trump. Por quê? Porque é uma guerra de Israel, pitbull dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos. Israel fez um genocídio em Gaza. Dizem, Israel admite mais de 70 mil mortos em Gaza, né? Crianças, velhos, mas o número superou 200 mil mortos, muito mais de 200 mil mortos. Então a Europa, mesmo o Japão, a Irlanda, a Inglaterra, a França não quer entrar nessa guerra por Israel não, porque agora é um genocídio no Irã, na Pérsia, né? Mas ninguém sabe como vai terminar esta guerra, né? Aí já é uma guerra, né? No Oriente Médio, local das grandes profecias do Antigo e Novo Testamento. O Oriente Médio, olha onde a guerra foi chegar, gente. Eu tenho 53 anos, houve uma guerra no Afeganistão, houve uma guerra na Síria, civil, a Primavera Árabe, houve uma guerra no Iraque, né? Mas agora, no século XXI, há uma guerra no Oriente Médio. E é a Pérsia, é o Irã. Faz fronteira com o Iraque, né? Pelo Estreito de Hormuz, com Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Catar. Isso profecia, gente, porque tudo vai virar para o Oriente Médio, né? Os Estados Unidos não está na Bíblia, Israel está, e o Irã está. O Irã é a Pérsia. Israel é o palco da grande tribulação, porque a besta, o Antimashiach, o chefe pequeno, ele vai se sentar no terceiro templo lá em Jerusalém. Israel é profético, o Irã também é profético, né? A Líbia, Fute é profético, está quieta, né? Cuxi, Etiópia, Sudão, Somália, Eritreia é profético, né? A Síria é profética, de Damasco. Ishaial, Isaías 17:1 diz que vai virar escrombo, a capital de Damasco toda vai ser destruída, né? Só pode ser bomba atômica, né? E quem vai atirar essa bomba atômica em Damasco, na Síria? É Israel, que tem 200 bombas atômicas? Ou é a Rússia, o GOG, né, que tem mais de 6 mil bombas atômicas? Qual dos dois vai detonar Damasco, a capital da Síria? A Turquia também está na Bíblia, né? O Líbano, a Turquia é o trono do dragão, né? A besta vai começar pela Turquia ali, né? Depois vai estabelecer-se no Monte Sião, no Monte Moriá, no terceiro templo, né? Vai se sentar lá, né? Em Jerusalém. Jerusalém será invadida, tomada. Zacarias 14:2. Jeová diz: e eu vou permitir com que todas as nações invadam Jerusalém, tome Jerusalém.
as casas serão saqueadas, as mulheres judias israelenses serão violentadas, metade da cidade irá para o exílio. E Jeová diz assim: só depois, depois de quê? Depois de 3 anos e meio, né? 42 meses, 1260 dias. Só depois eu vou sair no combate, né? Contra essas nações. E eu vou lutar contra essas nações, eu vou derrotá-las. Todos aqueles que vão contra Jerusalém, estando eles de pé na órbita, sua língua vai apodrecer, seus olhos vão apodrecer. Mas, gente, isso é depois de 3 anos e meio, isso é lá no final da grande tribulação, no Armagedon. Entendeu? Primeiro Jerusalém será pisada. Quando o Apocalipse diz lá, 11, né? Pega essa régua, esse caniço, essa vara e mede o templo e os que neles adoram o altar. Porém, não é para medir o átrio exterior, porque foi dado para os gentios que pisarão a cidade santa de Jerusalém, 42 meses, 3 anos e meio. Quando fala assim, pisarão, é que ela vai sair do domínio dos judeus e vai vir para as mãos você fala anticristo, mas é antimachia. E aí os pregadores dizem que o Papa é a besta. Você acha que o Papa é a besta? Ele vai deixar de sentar no trono de Pedro, na cidade do Vaticano, das 7 colinas, em Roma, na Europa, no Ocidente, na Itália? Ele vai sair do Vaticano e vai se sentar lá no Monte Moriá, no Monte Sião, na cidade de Jerusalém? Ele vai deixar o trono dele aí? Eu vejo aqui no Brasil pessoas profetizando que se o Vaticano for destruído, o Papa vai sentar aqui em São Paulo, na Aparecida do Norte, porque diz que depois do Vaticano, a maior basílica do mundo é a Basílica de Aparecida do Norte, em São Paulo, né? Entendeu? Não é o Papa que vai se sentar lá em Jerusalém, no Monte Sião, Moriá, no 3º templo. É um califa, é um sultão. No Islã é chamado de El-Mahdi, né? O Mahdi, né? O Mahdi. O Islã chama disso, né? O Salvador, o Messias do islamismo, que é maior do que Isa al-Salam, né? Maior do que Isa. Isa no Islã é o Jesus Cristo dos cristãos. Isa, né? Eles dizem que Isa vai descer em Damasco, na Síria, com as 2 mãos apoiadas nas 2 asas de 2 anjos. E na grande mesquita de Damasco, na Síria, então o Mahdi vai estar ali esperando o Isa, né? E dali o Isa vai para Jerusalém matar o Dajjal, o anticristo muçulmano, que é um judeu, que vai dominar Jerusalém na escatologia corânica do Alcorão, do Corão, né? E aí então o Mahdi vai reinar 7 anos, o Jesus, o Isa, vai viver 40 anos, vai casar, vai ter filhos, e vai morrer, e vai ser enterrado lá na Arábia Saudita, em Medina, ao lado da sepultura de Muhammad, de Maomé, né? Ou o Islã crê em Jesus, em Jesus Christ, em Jesus Cristo, crê. Como é o nome no Corão? Isa. Aonde aparece? Aparece em Surata, capítulo 4, versículos 157, 158. Aparece, acho que 65 vezes no Alcorão. E ele é filho de Alá. Alá no árabe é Deus, né? No espanhol, Deus fala Dios.
No inglês fala God, no grego fala tel, de onde vem teologia, né? No Brasil é Deus, né? Você entende? E o Corão, em Surata 4, capítulo 4, versículos 157, 158, o Corão diz que Isa, Jesus, não o mataram e nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. Ou seja, o Corão está a dizer que Isa, Jesus Christ, Jesus Cristo, nunca morreu, nunca foi crucificado na cruz, só apareceu. Ou seja, chega a admitir que outro morreu na cruz no lugar de Isa, de Jesus Christ, Jesus Cristo. Pode ter sido Simão Cirineu e pode ter sido Judas Iscariotes, né? Mas que Isa, Jesus Christ em inglês, Jesus Cristo em espanhol, Jesus Cristo em português, não mataram. E eles ainda usam a Bíblia, viu? Diz que em Abraão, né? Não precisou matar na nossa Bíblia, e é a história verdadeira, sacrificar Isaac. Só que o Corão substitui Isaac por Ismael, pai dos árabes, né? Aí o Corão, Mohammed escrevendo, diz que como Ismael não precisou morrer, mas um carneiro lá, um cordeiro morreu no lugar de Ismael, mas não é Ismael, é Isaac. Então, Isa, Jesus Christ, Jesus Cristo, não precisou morrer, só pareceu morrer, simulou. Alguém morreu, substituiu ele. E o que o Corão diz? Que ele subiu ao céu sem provar a morte, sem ser crucificado. E o que os hadiths dizem do Corão de Maomé? Dizem que quando ele descer lá em Damasco, Isa, Jesus Cristo, ele vai quebrar a cruz. Em outras palavras, ele vai viver aqui 40 anos e vai provar que os cristãos estão errados. Que os cristãos, a religião da cruz está errada, que ele nunca morreu na cruz. Nunca derramou seu sangue na cruz. E que o cristianismo, igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica, igreja pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, estão erradas, sempre estiveram erradas sobre a cruz. Então ele diz que Isa, Jesus, tem que vir lá em Damasco, depois ir para Jerusalém, derrotar o anticristo lá, o Dajjal, não? Um homem caolho, de um olho só. E olha, que já tem muita gente, sheiks em mesquitas e imãs, líderes religiosos do Islã que interpretam o Alcorão nas mesquitas, dizendo que esse Dajjal é os Estados Unidos, porque na nota do dólar americano tem lá a pirâmide e um olho só, não? Tem a pirâmide com um olho só. Inclusive esse aí que disse que é o Mahdi, Abdullah Hashem al-Sadiq, né? Na Inglaterra, esse americano, filho de egípcio, que está se proclamando o Mahdi do Islã, está tentando reformular o Alcorão, as sunas, as suratas, os hadiths, os livros do Alcorão, dá um novo grau, uma nova versão para o Alcorão. Inclusive agora terminou o Ramadã. No Ramadã acho que é 30 dias de jejum, porque os islamitas não comem carne de porco, como os judeus. Mas fuma, não bebe álcool, mas fumam. Vivem em estádios de futebol. E no Ramadã, os muçulmanos, os islâmicos, não podem nem fazer sexo. Está proibido no Ramadã. Todo ano tem Ramadã. 30 dias, né? Acabou de terminar o Ramadã do Islã. O Abdullah Hashem, que se diz que é o Mahdi do Islã, mas ele não está conseguindo convencer, não. Ele tem um grupo pequeno. E o Islã, os muçulmanos, é 2 bilhões, bilhões na Terra. São mais de 50 países oficialmente islâmicos. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, o próprio Irã, né? A Jordânia, o Egito, né? A Síria.
a Turquia, a Argélia, o Paquistão, o Afeganistão, a Líbia, a Etiópia, né, o Sudão, a Eritreia, a Somália. Tem país, a Indonésia, mais de 200 milhões de muçulmanos tem só a Indonésia, né? O Egito, 112 milhões, a maioria da Irmandade muçulmana, os mais radicais, né? Ele não está conseguindo convencer, não, embora o Corão disse que do Khorasan virá um exército de bandeiras brancas. Bandeiras brancas não, bandeiras negras, do leste, do Afeganistão. Só que não é só o Afeganistão, do Irã, do Iraque, toda a região do Oriente Médio. Maomé diz: quando vocês virem um exército de bandeiras negras, sabeis que é a hora, né? O Mahdi chegou, o Salvador. Ainda que você tenha que rastejar seu rosto no gelo, siga esse exército até Jerusalém. Até Jerusalém, né? Está escrito no Corão. É para tomar Jerusalém. E a Bíblia diz que Jerusalém vai ser invadida e tomada. Zacarias 14, 2, profecia para o fim do mundo, né? Porque quando Mashiach estava aqui, ele profetizou em Matitial 23, 38, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os pintainhos debaixo de suas asas. Eu lhes enviei profetas, você apedrejou, matou eles. Chorando, ele diz: sua casa ficará deserta, Jerusalém. Vocês vão se espalhar para todas as nações do mundo como escravos. E quem ficar vai ser passado ao fio da espada. O ano 70, o ano 132, tanto o general Tito destruiu a cidade e destruiu o templo, o segundo templo de Herodes o Grande, né? Com a fortaleza Antônia. E o ano 132, o Adriano, imperador romano, mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, construiu um templo a Júpiter, Capitoliano, o maior dos deuses romano. Lá no Panteão, né? Romano, ele homenageou Júpiter construindo um templo nas ruínas do Monte Moriá, do Monte Sião, onde já não havia mais templo. E mandou expulsar os judeus de Jerusalém. Mudando o nome da Judéia para Filisteia, não pegou. Depois mudou para Palestina e pegou, né? Hoje é conhecido como Palestina. Então Jerusalém, sua casa, ficou vazia. Hoje 15 milhões de israelenses, hebreus e judeu em Israel. E a Bíblia diz que Jerusalém vai ser invadida e tomada. As casas saqueadas, as mulheres judias violentadas. Metade da cidade, que hoje tem, só Jerusalém, tem 1 milhão. 1 milhão de habitantes. Mas a metade de Jerusalém, se você não sabe, mais de 400 mil moradores de Jerusalém hoje é árabe, é xiita, é sunita, é alauíta, são árabes. Então, quando está dizendo ali, metade da cidade de Jerusalém vai para o exílio, vai arrancar os judeus. Os árabes continuam. Mais de 400 mil habitantes hoje. Eu estou falando da cidade de Jerusalém, que tem a velha história e a moderna. Praticamente a metade é árabe, né? Por isso que o profeta Zacarias diz: metade da cidade vai para o exílio. E não diz agora que a cidade de Jerusalém vai virar uma casa deserta. Virou do ano 70 a 1948, quando Davi Ben-Gurion, que comia carne de porco. Davi Ben-Gurion, que é homenageado hoje com o aeroporto de Tel Aviv, a capital de Jerusalém é Tel Aviv. O aeroporto se chama Davi Ben-Gurion. Ele era ateu, da Rússia, do Partido Trabalhista. Ele não era religioso. Ele nem Deus cria, né? Porque de onde vem Karl Marx, que era judeu? O marxismo, o pai do comunismo. Vai ver se Karl Marx era ou não era um judeu lá na Rússia. Vai ver mesmo o Heber de Lubavitch, né? O único judeu nos Estados Unidos que tem um feriado durante
o ano, né? Tem um dia de feriado em Nova York, né? De onde vem esse Heber de Lubavitch que profetizou que Benjamin Netanyahu é o último primeiro-ministro de Israel? E ele tá um boato agora que ele morreu, né? E que Netanyahu vai apresentar o Mashiach. Não sei que Mashiach, porque o Mashiach verdadeiro Israel crucificou no Calvário, na cruz, no Gólgota, no Monte Caveira. E Mashiach, o Ju ressuscitou o terceiro dia. E naquele tempo Israel gritou lá que o rei de Israel era César, o imperador romano. Eles não queriam o Mashiach como o rei dos Yehudinhos. Mas esse Heber, que é considerado no judaísmo de Lubavitch como o sétimo Mashiach, disse que Netanyahu é o último primeiro-ministro e apresentará o Mashiach. Aí o Islã, de olho no Islã, o sheik, os imãs nas mesquitas dizem que o Mashiach que Netanyahu vai apresentar é o Trump, né? É os Estados Unidos, que tem um olho só. Já tem sheik interpretando que esse é o Dajjal, de um olho só, um caolho, na nota de $1. Então já estão dizendo que o Dajjal é os Estados Unidos. E você, pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, você defende isso? Não. Eu prego para você entender o quadro, porque os judeus aguardam um Mashiach, mas os judeus não vai ter o verdadeiro Mashiach, porque o verdadeiro Mashiach Israel crucificou na cruz, não? Matou, cuspiu, espancou, esbofeteou, fechou os olhos de Yehoshua e dava soco, pancada no rosto e dizia: diga o nome de quem te bateu, não? Ordenou com que Pilatos crucificasse na cruz, foi açoitado com uma quarentena -1, 39 chicotada de chicote, era com bolinha de chumbo e ossinhos de carneiro, rasgou a pele, os meus ossos podem ser vistos e até contados, não? Judiou demais da conta. Tanto que a Bíblia diz que quando o Mashiach vier e pisar os pés no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar no meio, eles vão perguntar a Mashiach: aí bem, Yosef, que feridas são essas no teu peito, nas suas mãos, nos seus pés, né? Chagas, essas feridas, onde você arrumou isso? Ele vai dizer: foi há 2000 anos, na cruz, vocês estavam cegos, vocês estavam cegos, por isso que vocês me levaram ao sofrimento e à morte de crucificação. Porém, quando o Mashiach vier, embora ele vai vir com as feridas, a Bíblia diz que ele vem como bem Davi, ele vem para estabelecer 1000 anos do seu reino na terra, né? E os judeus vão lamentar. Só aí os olhos, gente, só aí os olhos dos judeus de Israel vai abrir até lá, até o Monte das Oliveiras, que fica 2.000 metros, 2 quilômetros do Monte Sião, Monte Moriá. Até lá Israel vai estar cego. Até lá ninguém abre os olhos de Israel. Até lá Israel vai fazer genocídio. Até lá Israel vai ser um pitbull, um cão de guerra dos Estados Unidos. Até lá Israel vai massacrar. Veja, uma advogada, procuradora do Exército de Israel, lançou um vídeo onde um palestino que não tinha crime nenhum foi estrupado pelo Exército de Israel, soldado de Israel, foi levado ao hospital, foi mostrado feridas no reto desse palestino. Ele não tinha crime nenhum. Veja o grau do ódio dos judeus contra os árabes palestinos. E aí, o que aconteceu? Essa procuradora lançou esse vídeo, as mulheres, acho que desses 5 soldados, pediu divórcio, teve soldado que fez isso e suicidou, porque veio em cena na mídia, agora mudou o chefe lá, procurador do Exército de Israel, aí ele cancelou a acusação. Cancelou a acusação, gente. Então, ninguém mais vai condenar esses
soldados israelenses por estupro, por espancamento. Isso mostra que o exército de Israel, a política de Israel é corrupta, né? Eles não obedecem leis internacionais, não tem mais código de honra, código de moral, ou seja, violentou, estrupou um palestino, porque ele é palestino árabe. Para os judeus hoje, o exército de Israel, a política de Israel, o primeiro-ministro de Israel Katz, não é crime. Ou seja, segundo a gente vê, Israel agora pode aprontar, fazer de tudo, não vai ser punido. Benjamin Netanyahu está condenado como criminoso de guerra pelo genocídio feito em Gaza, né? E Israel prova que o sionismo é um estado político sionista que quer colonizar o Oriente Médio, quer ir agora do rio Nilo ao rio Eufrates, ou do mar ao rio, do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, quer tomar toda a região. Isso que Israel está plantando vai colher. Eu não sou antissemita, mas eu não concordo com esses crimes aí não, esse genocídio, essa matança. E vamos lembrar que não foi o Irã, o ano passado, que atacou Israel. Foi Israel que atacou o Irã 12 dias. E vamos lembrar que agora, no dia 28 de fevereiro, não foi o Irã que atacou os Estados Unidos ou Israel. Foi os Estados Unidos, Israel, que atacou o Irã. Despejou 50 mísseis, bombas, lá e matou o Ayatollah Ali Khamenei. Aí você me pergunta, você é a favor do Ayatollah Ali Khamenei? Olha, eu não sou a favor do Islã, do xiismo, do Ayatollah. Não sou a favor de Donald J. Trump, dos republicanos, a falsa democracia que virou ditadura americana. Também não sou a favor do primeiro-ministro de Israel, do Likud, partido político, o sionismo de Israel. Isso aí é uma guerra de religião. Judaísmo, Israel, cristianismo, igrejas, cristãos, os americanos, e islamismo. Islã, xiismo, o Irã. Eu estou pregando, abrangendo tudo. E eu não defendo nenhum dos três lados, nem do judaísmo, cristianismo, igrejas, né? E nem do islamismo, nem de sinagoga, igreja, nem mesquita. E digo que Deus, Jeová, o Criador dos céus e da terra, não está a favor de Israel, um pitbull de guerra, cão pitbull de guerra americano. Deus não está a favor dos Estados Unidos, e Deus também não está a favor do Irã, da antiga Pérsia, né? E o mal chama o mal, guerra chama guerra, violência chama guerra. O mal destruirá o mal, ou um mal maior, muito maior do que o mal do sionismo republicano e xiismo. Um mal muito maior do que sinagoga, mesquita e igreja pode surgir. Que mal você está falando? A guerra do Gog, ou depois da guerra do Gog, o antimachia, a besta, né? Que para mim não vai ser um europeu, vai ser um homem lá do Oriente Médio, do norte de Israel, um assírio, né? Você viu aqui o Corão, Surata 4, capítulo 4, versículos 157 e 158, disse que Isa, Jesus, Alá Salam, não morreu e não foi crucificado. E ele vai vir para quebrar a cruz, né? Em outras palavras, derrotar a religião do cristianismo. Católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais, não pentecostais. Por que você acha que esses aviões americanos, saindo aí do Diego Garcia, aí 4.000 quilômetros do Irã, aí no oceano, das bases militares no Oriente Médio, lá no Chipre, esses aviões, quem está pilotando e disparando mísseis? Não é os soldados americanos? De que igreja é eles? Batista, luterana, mormon, de diversas igrejas, Assembleia de Deus. Cada piloto aí tem uma religião, tem uma igreja. Quando os aviões vêm de Israel, aí é o judaísmo, né? E dizem que 70 F-35 que bombardeia o Irã é pilotado por mulheres israelitas, fuma, bebe, né? Faz sexo porque são americanizadas, né?
Eu vi alguém dizendo hoje que Jerusalém é o lugar... Jerusalém moderna, a cidade de Jerusalém, é o maior antro de perdição, de prostituição do mundo. Não duvido, não. As mulheres de Israel prostituem para valer. Muita boate, muito motel, à noite as boates se abrem, muito gay, lésbica. Só que os pastores que vai fazer caravana, os padres, eles não mostram esse mal da cidade de Jerusalém moderna, não. Alguma coisinha de Tel Aviv, Mas se é um lugar turístico, não espere outra coisa de uma cidade turística, não. Jerusalém e Tel Aviv é uma das cidades mais turísticas do mundo. Muitos pastoras vão fazer caravana, chega lá, desvia. Vai para os motéis fazer prostituição. Você me entende? Pode lá. Você me entende? O que eu estou a pregar aqui nesta hora, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu mostro o que é o judaísmo e também mostro o que é o islamismo e o cristianismo. Essas três religiões que tem na terra hoje. Veja só, aqui em Surra 112, versículo 4, Al-Inklas, Surah Al-Inklas 112, versículo 4, está escrito no Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ele, Allah no árabe é Deus, é o único absoluto, jamais gerou ou foi gerado. Inclusive, eu acho que essa escritura do Alcorão está na mesquita de Al-Aqsa, no Monte Moriá, no Monte Sião, lá no Monte do Templo, onde era o Templo de Salomão. Na entrada lá, eu ouço dizer que tem essa escritura, que Allah, quer dizer, Deus não tem filhos, nunca teve um filho, nunca gerou, e nunca foi gerado. Está em Surata Surah 112, capítulo 112, versículo 4. Também em Surah Al-Anan, capítulo 6, versículo 101, também diz que falando de Allah, o Deus do Islã, diz que originador dos céus, o Criador dos céus e da terra, Allah, o misericordioso, o grande, como que ele poderia ter um filho? Porque Allah, diz aqui, Allah nunca teve uma companheira. Então o Islã tem esses capítulos no Alcorão que os muçulmanos usam para provar que Isa, que é Jesus Cristo, para o Islã, o mesmo Jesus Cristo do cristianismo, diz que o cristianismo é errado e que ele não morreu na cruz e que ele é um profeta, um grande profeta que não terminou ainda o seu ministério, deve voltar lá na mesquita, a grande mesquita de Damasco, na Síria, ir para Jerusalém, derrotar o Dajjal, o anticristo, e viver, reinar 40 anos na terra, ter filho, família, morrer, e pronto. Não passa de um grande profeta. O Alcorão admite que ele é filho de Maria, de Míria, a virgem, Diz o Corão que ele, Isa, Jesus, nasceu de uma virgem. Mas nem assim ele é filho de Allah, o misericordioso, Allah, o grande, Allah Akbar. Porque diz que Allah não pode ter um filho, porque Allah não tem uma deusa, uma companheira. Uma mulher, não tem uma companheira. Então isso é o Alcorão. Agora, eu vou ler de novo o que eu li aqui, porque isso vai voltar para a escritura que eu li no começo aí. Primeiro Yehoná, que você fala, João, capítulo 4, versículo 2, E assim que vocês poderão saber de fato o Rashi de Deus e Jeová. Aqui fala o Espírito de Deus. Quem afirma, eu não vou ler Jesus Cristo, porque eu não creio em Jesus Cristo, está errado. O J veio a existir em 1524 com o pai da letra J, Jean Jorge Tricino, cujo Papa Leão X da Itália enviou ele para a Alemanha em 1515. Em 1524 ele mudou a fonética da letra I para o J, antes era Iesus no latim.
Aí com a mudança ficou Jesus. Então eu não creio em Jesus. Jesus no latim, Jesus no italiano latim quer dizer suíno, porco. Jesus no hebraico é cavalo. Agora eu creio em Iehoshua, o filho, e o pai é Iehová. Iehová tem Yod-He, Vav-He. Iehoshua tem Yod-He, Vav, o trigrama, mostrando que ele é o filho do pai, né? Eu e o pai somos, plural. Existe o pai e existe o filho. Eu e o pai somos, plural, somos um. Um que? Um único Deus, não há dois deuses, três deuses, trindade. Isso aí é dogma da Igreja Católica. Nós cremos que existe o pai, Yehová, Yod-He, Vav-He, o tetragrama, né? YH, existe o filho, Yehoshua, Yod-He, Vav. O Shua, a palavra Shin, né? Shua quer dizer salvar. Então o nome Yehoshua quer dizer Yahvé salva e Yehová salva. É exatamente o que quer dizer em hebraico. Não Deus cavalo em hebraico ou Deus porco no latim italiano. Aí eu rejeito Jesus Cristo. Mas eu aceito Yehoshua no hebraico. Mashiach. Não Cristo. Cristo é grego. De onde que virá o Mashiach, o Salvador da Grécia, de Alexandre o Grande? Ele vem de Israel. Ele é da tribo de Judá. Hebreus 7,14. Ele veio para os seus, os israelenses. Israel o rejeitou. Aí nós que cremos no nome do Filho de Jeová, que é Yehoshua Mashiach, nos tornamos filhos de Deus e Jeová. Ou seja, só quem crê nesse nome. Yehoanã capítulo 1, versículo 11 e 12. Então se você crê em Jesus, o Deus porco, você é filho da Igreja Católica. Mas quem crê em Yehoshua, que quer dizer Jeová salva, se torna filho do único Deus de Israel, que é Jeová. Mas Deus não está tratando com Israel, ainda está tratando com as nações, com os gentios, os não-judeus, que somos nós. E essa pregação que eu estou pregando é a última. Não haverá outra pregação. E por que haverá outra pregação se o que eu estou a pregar é completo? Aqui tem o homem vestido, ó, a orla da minha túnica. Eu uso vestido. Ontem alguém me perguntou, ontem, você é indiano? Eu sei que era por causa da roupa. Eu sou goiano. Num camelódromo ali. Né? Eu sou goiano. Outro me perguntou, você é coreano? Eu nem pareço coreano, gente. Eu disse, não, eu sou goiano. Mas eu sei, eles queriam saber da roupa. Que roupa é essa aí? Você usa isso nesse calor? Eu disse, eu não estou sentindo calor, não. A hora do meu vestido, não estou sentindo calor, não, eu uso. Você sai com essa roupa sempre? Eu acho que eu devo ter o quê? Eu mandei fazer 4, já tinha umas 7, eu acho que eu tenho umas 12 túnicas, né? Depois eu vou fazer mais outras, né? Você sai no calor? Eu disse, eu não sinto calor, não, normal. Eu não sei que tecido é esse aqui, mas é fino. Aqui em Goiás não faz tanto frio, né? E eu falei para ele, olha, se uma mulher acreditar no que eu prego, né, ela tem que usar o véu no ônibus, na rua, levando as crianças na escola, no supermercado, sem aparecer um fio de cabelo. A Bíblia fala do véu em 1 Coríntios 11. Se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar os cabelos. Eu não preciso mandar a mulher cortar o cabelo, porque todas as igrejas já liberou para a mulher cortar o cabelo. Assembleia de Deus, Batista, Luterana, Metodista, Quadrangular. Não preciso mandar. Mas Paulo diz assim, se é indecente, vergonhoso, a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que ela cubra a cabeça com véu. E o versículo 10 diz, é sinal dos anjos. E é o que mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Temos 15 escrituras sobre o véu aí em 1 Coríntios 11. No momento em que as mulheres iranianas querem a mudança do regime do xiismo, xiitas do Iatolá, para pararem de usar véu, você, pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, está pregando o uso do véu. Claro, é Bíblia. Mohammed copiou a Bíblia. Eu não sou a favor de usar burca.
só aparecer as duas balas do zóio, né? Os dois globos oculares da mulher, não sou. Mas o cabelo, a mulher casada, não estou falando de mulher solteira. A mulher casada que casou virgem com um homem virgem, ela tem que usar o véu. Ou então ela não entra no céu. Mas você está querendo dizer que o véu salva? Não, mas faz parte da salvação. Porque é a palavra de Deus, é a palavra do Mashiach, revelada ao Shaul, ao apóstolo Paulo. Se você recusar a mulher, você está perdida. Mesmo as mulheres que seguem a mensagem de William Branham. O irmão Branham morreu há 60 anos, né? Em 24 de dezembro de 1965. Você achou que não viria outra mensagem depois de William Branham? Em seguidores de William Branham nos tabernáculos, nas divisões, nos ismos, que tem cidade tem mais de 30 tabernáculos, e um pastor é de mal do outro, não fala um com o outro, mas todos os pastores recebem, todo o dízimo é o salário deles, eles não vão largar a posição, eles não virão aqui ao grito da meia-noite aqui no Brasil, desde o Brasil. Problema deles, problema seu, não meu. Eu estou pregando as sagradas letras, as sagradas escrituras. Yehoanan capítulo 5, estudai, examinai, prescutai, pesquisai as escrituras, nelas tem a vida eterna. Elas falam de mim quem? Yehoshua Mashiach. Eu não vou cometer a loucura do Cacu Felipe que veio dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o chefe da criação, eu sou a grande águia. Isso é loucura, gente. Isso é narcisismo. Isso é doença psicótica, né? Para mim, o único eu sou é Yehoshua Mashiach. E você, André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, você é o quê? Eu não sou nada. Eu sempre vou dizer que eu não sou nada. E eu não sou nada mesmo. Porque Deus disse a todos os homens da terra: tu és pó e ao pó tornarás. Só Mashiach disse: derrubai este templo e em 3 dias eu o erguerei de volta. Era o seu corpo. Ninguém tem mais poder do que eu. Yehoanan capítulo 10, eu tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder de tornar, trazê-la de volta, como ele mesmo ressuscitou pelo seu próprio poder. Porque eu, o Filho e o Pai somos um único Deus. Monoteísmo. O Islã disse que não aceita o cristianismo porque é trinitariano, 3 pessoas, 3 deuses, né? Mas eu prego o Filho e o Pai. Eu, o Filho, e é o Anã 10:30. E o Pai. Existe o Pai? Existe. Separado do Filho? Não. Só se separou no Calvário. Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi só no Calvário ali, gente. Porque senão ele estaria pendurado na cruz até hoje. Se Deus, o Pai, não abandona o Filho na cruz, o Filho estaria pendurado na cruz até hoje. Porque com o Pai dentro dele, ele era imortal. Imortal! Tendo a imortalidade. Mas por causa dos pecados do mundo, de toda a humanidade, ou dos que vão crer nele, caiu sobre ele a iniquidade de nós todos, os nossos pecados. Ele carregou nossas iniquidades. Ishaiah, Isaías 53. Aí naquele momento o Pai teve que o abandonar. Mas ele diz em Apocalipse hoje 3, 20, 21, 22, eis que estou à porta e bato. Você está do lado de fora das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Ruach diz às igrejas: ao que vencer se sentará comigo no meu trono, é o milênio, 1000 anos na terra. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no trono do Pai. Veja, o Pai e o Filho estão sentados na mesma cadeira? Sim. É 2 pessoas? Não. O Pai é invisível e o Filho é visível. O Pai é o Urash, o Espírito, e o Filho é o corpo. É uma unidade, não? E nota que a Bíblia diz que hoje o Filho está sentado com o Pai no trono do Pai, na eternidade.
No terceiro céu, no mais alto dos céus, como Paulo diz, porque as cartas de Paulo é diferente do livro de Enoque. O livro de Enoque fala de 10 céus. 10 céus. O livro de Paulo, em 2 Coríntios 12, fala de 3 céus. O maior de todos é o terceiro céu. Eu acredito muito nas 14 cartas de Paulo. É o que eu estou a pregar nesta hora. Você me entende? Então, o catolicismo confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é a segunda pessoa da Trindade, né? O Pai é a primeira pessoa, o Filho Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, 3 deuses. Isso fere a Bíblia, né? Porque Apocalipse 1:9, Mashiach diz: eu sou o que era no passado, é no presente e virá no futuro. O Aleph, a primeira letra, e como é que é o nome? Tav, né? A última letra, letra A e Z. Eu não vou falar alfa e ômega, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 26:14 que Mashiach falava língua hebraica lá. Leia lá. Saulo dizia, ouvindo uma voz em língua hebraica na Síria, nem era em Israel, fora de Israel, na nação da Síria, a capital Damasco, no caminho de Damasco, ouviu uma voz falando em língua hebraica dizendo: eu sou Yehoshua. Shaul, por que você me persegue? Então ele é a primeira letra, a letra A é Aleph, e a letra Z é o Tav. Nada de alfa e ômega, né? Nada de grego, né? Quando os gregos vieram ver Mashiach Yehoshua em Yehoanã, quarto Betsorá, Boas Novas, capítulo 17, Filipe disse a André: os gregos vieram ver Mashiach Yehoshua, eu vou avisar. E quando avisou, Mashiach foi embora, não deu entrevista para os gregos. E que Mashiach é esse? Falando, eu sou o alfa e o ômega. Está errado, gente. Eu sou o Aleph, a primeira letra das 22 letras do alfabeto hebraico. Eu sou o Tav, a última letra, que seria a letra Z. Não tem Mashiach na Bíblia falando, nas escrituras, falando em grego, não. Isso aí é o dedo humano, é os tradutores, é o catolicismo, teólogos. Está errado. Está totalmente errado. A própria sabedoria do Criador vai nos dizer que está errado. Aí quando a sabedoria diz que está errado, eu corrijo, sem dó. Não estou nem aí para o que os teólogos escreveram ou traduziram errado, eu vou corrigir. Eu devo pregar a verdade nessa hora. Mas veja, o catolicismo diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é a segunda pessoa da Trindade, isso fere a Bíblia, né? Apocalipse 1:9 diz: Mashiach, eu sou o primeiro e o último. Então, quem coloca Jesus, mas Jesus quer dizer Jesus é porco. No latim, Jesus, no hebraico é cavalo. O Deus porco da Igreja Católica pode ser a segunda pessoa da Trindade. Mas Yehoshua, Mashiach da Bíblia, das Escrituras, ele é o primeiro e o último. Ele não aceita segundo lugar, não. Então, mas mesmo assim, vamos olhar por esse aspecto aqui. Presta atenção que eu estou pregando. De onde vem? Você fala anticristo, mas é o anti-Mashiach. E quem é ele? Yehoanã, que se chama de apóstolo João, disse que esse anticristo será um homem que vai negar a filiação do filho. Ele vai negar que o pai tem um filho e que o filho tem um pai. E quem faz isso não é o catolicismo, embora eu não acredito em Trindade, em Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Isso é heresia. Eu não creio na doutrina católica do cristianismo, a mãe do cristianismo. Mas eu creio na Bíblia, que o filho é Yehoshua, ele é filho de Deus único e pai Jeová, mas seu nome é Yehoshua, e ele é o primeiro e o último. Eu vou dizer o que diz a Bíblia. Mas o catolicismo não nega que o filho tem o pai, que o filho é filho de Deus. Quem é que nega? É a pergunta que eu quero fazer nesta hora. Eu deveria até deixar essa pergunta aqui como título da minha pregação. Qual religião que nega que o pai tem um filho e que o filho é filho de Deus? É o catolicismo? Não. Quando eu falo catolicismo, o catolicismo é a mãe
de todas as igrejas, cristã, protestante, evangélica, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, das 100 mil igrejas que tem no Brasil. Então o catolicismo, a mãe das igrejas cristãs, não nega isso. Embora erra na Trindade, segunda pessoa da Trindade. É uma blasfêmia, não? Aí é pisar na Bíblia, na palavra de Deus. Aí eu não vou com igreja católica, nem batista. Eu já fui da batista, fui da católica. Não vou com a Assembleia de Deus, já fui quase 7 anos na Assembleia de Deus. Não vou com tabernáculo. E também não vou com cacuísmo. Por que você não vai com o tabernáculo? O tabernáculo não crê em Trindade. Mas o tabernáculo defende o nome de Jesus. Jesus quer dizer porco. Deus porco. Jesus. Zuz. No latim é suíno, porco. Jesus. Zuz no hebraico é cavalo. Por isso que eu não vou com tabernáculo. Também não vou com cacuísmo. Porque o cacuísmo prega Jesus Cristo. Não? Você me entende? Eu vou com o nome hebraico Yehoshua. Quer dizer Yehová. Salva, né? Eu vou com o nome em hebraico. Então, quem é a sua Bíblia vai falar anticristo, mas o correto é antimachia. Quem é o anticristo, o antimachia? É aquele que nega que Yehoshua Machia é o filho de Deus, de Jeová, porque Deus em árabe é Allah, Deus em inglês é God, Deus em espanhol é Deus, Deus em francês é Joe, Deus em português é Deus. Então, eu confesso que Yehoshua, não Jesus, Yehoshua é o filho de Deus, Jeová. O Islã não confessa isso. Eu confesso que Yehoshua é o Mashiach, não Cristo. Cristo é grego. E que os judeus, os iudinhos, os israelenses, os hebreus, crucificou o Mashiach na cruz. Quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo. Não foi Jesus. Não foi Cristo. Quem morreu na cruz foi Mashiach. Quem morreu na cruz foi Yehoshua. Está tudo errado. A pregação do Islã e do cristianismo, católico, protestante e pentecostal. Mas vamos nos deter nesse detalhe, porque o anti-Mashiach, que para vocês é o anticristo, ele vai chegar. E ele é um que nega que Deus tem um filho. Nesse ponto aí, a igreja católica e todas as igrejas confessam que Deus tem um filho, embora chama o nome errado de Jesus. O nome certo é em hebraico Yehoshua. Mas o Islã é a única religião. Olha aqui, Surra 112, versículo 6. Está escrito aqui que Allah, quer dizer Deus, Allah não pode ter filho porque Allah não tem mulher, não tem companheira. Como que ele vai ter um filho? Surra 112, versículo 4. Surata, capítulo 4, versículo 157 e 158, diz que Allah nunca foi gerado, 112, versículo 4. Allah é o único absoluto, jamais gerou ou foi gerado. E Surra Al-Anian, capítulo 6, versículo 101, diz que o originador, o criador dos céus e da terra é Allah, e Allah não pode ter filho porque Allah não tem companheira. Além de que Surra 4, 157, 158, diz que isso, que é Jesus, não o mataram e nem o crucificaram. Só pareceu que mataram ele na cruz, mas ele nunca morreu na cruz. Ele subiu vivo, sem morrer. Eu não creio em Alcorão. E se tem uma religião que nega que Deus, o Pai, tem um filho, não é o catolicismo, o protestantismo, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, é o Islã. Por isso que eu defendo que a besta, o assírio, o chifre pequeno, vem do Islã. Veja o tanto que eu estou certo na minha pregação. Eu ainda tenho aqui, eu não queria usar isso aqui, mas eu vou usar. Eu não queria usar isso aqui, mas eu vou usar. Eu tenho aqui pessoas lá do século I, onde a igreja já tinha se desviado, do século II e século III, que defende que o anticristo, o antimachia é um assírio. Digo os nomes deles, vou lhe dizer aqui. Hipólito de Roma é um.
Vitorino de Pátua é outro. Lactâncios de Roma é outro. O Clarence Lark aí, ó, que é do ano 1850 a 1924. O irmão Branham pregou muita coisa que Clarence Lark pregou. E Clarence Lark disse que a besta, o anticristo, vai ser um assírio de acordo com Miqueias 5:5. Clarence Lark defendeu que é um assírio. Hipólito de Roma, no seu livro Reputação de Todas as Heresias, ele viveu no ano 170, 235, ele diz que o anticristo, a besta, vai ser um assírio, né? Simplesmente vai ser um assírio, o destruidor da raça humana que virá, vem da Assíria, né? Vitorino de Patal, ano 270 e 303, ele escreveu no livro Comentários sobre o Apocalipse, ele fala que é um assírio. Lactâncios de Roma, ano 240 ao ano 320, no livro dele, tá aqui, Instituições Divinas, do ano 307, ele defende que um rei assírio vai ser o anticristo. Mas eu não prego anticristo, eu prego a besta. Clarence Lark. Tem um outro aqui também, né? Do ano 1886 a 1952. Qual é o nome desse teólogo aqui, esse pregador? Eu anotei aqui. Arthur W. Pinker, né? Também um grande escritor, defendia que o anticristo, mas eu não prego anticristo, eu prego antimachia, vai ser um assírio. Então, eu não estou sozinho nessa defesa, né? Que a besta não é um europeu, não é um papa de Roma. E como vai ser se Roma defende que Deus o Pai tem um filho, mas defende errado, chamando o filho de segunda pessoa da Trindade, quanto que na Bíblia o filho Yoshua Mashiach, o verdadeiro nome, é o primeiro e último. Tem que ser uma religião que defenda que o Filho de Deus não existe, que o Filho de Deus nunca existiu. Quem faz isso é o Islã, é o Alcorão, que diz que Alá não pode ter filho porque Alá não tem companheira. Que diz lá na mesquita de Alá, e está no capítulo do Alcorão, que Alá nunca gerou filho e nunca foi gerado por ninguém. Então, se é para achar o antimachia, mas as igrejas chamam de anticristo, e é o antes que o anticristo, na sua Bíblia, mas deveria estar escrito antimachia, é aquele que nega que Yehoshua veio em carne humana, é um ser humano. É aquele que nega que ele é o filho do único Deus, e Deus é Jeová. Então, eu vejo isso no Islã, mas se você quer acreditar que é alguém da comunidade europeia, um europeu, um anticristo europeu, um anticristo papa de Roma, um anticristo assim, assado, vá! Eu não vou proibir você de acreditar em nada, não. Você é livre. Você tem livre-arbítrio. Crê do jeito que você quer crer. Eu só posso pregar as escrituras gratuitamente. De graça receber e de graça dar, né? Então você viu, muitos homens importantes pregou que eram assírios. Eles acertaram. Porque Miqueias 5:5 diz, Naum capítulo 1, versículo 11, versículo 14, Naum capítulo 1, versículo 15, Naum 3:19, Isaías 10. Eu tenho uma pregação aí que eu preguei, acho que foi sábado ou domingo, né? O assírio, né? Eu vim explicando tudo, detalhe por detalhe, né? Eu não sei quem é, mas é um assírio, né? Que virá do norte de Israel, vai crescer para o sul e por oriente, o leste. Vai tomar Israel, vai tomar o Egito, vai tomar o Irã, a Pérsia, vai tomar a Arábia Saudita, Omã, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, o Kuwait, vai tomar o Egito, vai tomar a Líbia, vai tomar a Etiópia, vai tomar a África do Norte todinha, e vai tomar o Oriente Médio todinho. E ele vai se estabelecer inicialmente na Turquia, né, seu trono, mas depois ele vem para Jerusalém. Vai se sentar no templo
de Deus, no terceiro templo que vai ser construído, no Beit HaMikdash, e vai querer ser Deus, vai exigir adoração, sob pena de morte. Como é que ele vai matar? A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 4, que para o milênio, aqueles que morreram decapitados por não receber a marca da besta na mão e na fronte, na testa, e nem adorar a imagem da besta, então a besta matava decapitado. E quem é que corta pescoço, gente? No Alcorão? Sura? Lá tem um texto lá que diz que numa tarde, Maomé cortou quase 1000 pescoços de homens, né? Quem mata cortando pescoços é o Islã, é a religião do Alcorão. O catolicismo matava na fogueira. Joana d'Arc, John Hus, queimou os ossos, desenterrou os ossos de John Wycliffe, né? Queimou 70 mil na França, na noite de São Bartolomeu, na França. O catolicismo, a forma que a Igreja Católica gostava de matar, era com fogo, em fogueira. Não queimou o ganso, John Hus, em 1415? E na hora de morrer, John Hus não profetizou: hoje vocês vão matar um ganso. Daqui em 100 anos, Deus vai levantar um cisne. O alemão, Martim Lutero. Esses vocês não vão conseguir apanhar ele, não. Então a Igreja Romana mata com fogueira, queimando fogo. É a morte predileta do catolicismo, na Santa Inquisição. Mas o Islã, Mohammed matava decapitando. E é assim que o Islã faz até hoje. Veja a Arábia Saudita. É decapitando. Veja na Líbia, a Irmandade Muçulmana lá, o Estado Islâmico. É cortando mesmo na praia o pescoço dos cristãos. E na grande tribulação há uma grande multidão de todos os povos, línguas e nações, e eles não vêm do arrebatamento. Quem são e de onde vem? Essa multidão lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Vem da grande tribulação, não vem do arrebatamento. Aí o Apocalipse 20 diz: vi as almas dos que foram mortos decapitados. Porque a besta, além de negar que Deus, o Pai, tem um filho, e o Corão nega isso, também vai matar decapitando. E quem mata decapitando é a religião de Mohammed, é o Islã. É assim que eu prego, é assim que será. Mas você quer acreditar que é um anticristo europeu, que é o Papa Leão XIV, que é o anticristo? Vai. Não vou lhe impedir de crer, não, mas não pode ser Roma, a mãe das igrejas, a mãe dos cristãos, a mãe da cristandade, a mãe do cristianismo, porque Roma afirma que Deus, o Pai, tem um filho, mas Roma erra, a igreja romana erra, o cristianismo erra em chamar o filho de segunda pessoa da Trindade, né? E além do mais, eu preguei aqui, ele vem do norte de Israel, Daniel 8:9, né? Ele será o 11º chifre, o chifre pequeno. Está lá em Daniel 7, né? Ou Daniel 8, depois dos 4 chifres, Cassandro, Lisamíaco, Seleuco e Ptolomeu, os 4 generais do grande chifre, Alexandre o Grande, diz que um desses 4 chifres deles vai nascer um chifre pequeno, e é Seleuco, que ficou com o norte de Israel, a Síria, né? A Síria, né? O Síria, né? De onde veio Antíoco Epifanes, que era grego da cidade de Antioquia, né? Mas ele foi um tipo do antimachia, porque no tempo dos Macabeus, aqui na Bíblia de Jerusalém, ele mandou sacrificar porcos no templo dos judeus, no Beit HaMikdash. Ele levou para lá, mandou fazer uma estátua de Zeus, o deus grego, e obrigou os judeus a adorar. Ele vendia as moças virgens, as escravizava e vendia. E ele era grego vindo do norte. Ele era o rei do norte, né? Embora ele era grego. Mas ele não era o antimachia, ele só era uma figura. Porque a Bíblia mesmo diz que o antimachia, ele vai fazer algo que ninguém fez. Quando ele vier a besta, ele vai sentar no templo de Deus. E vai obrigar judeus, americanos, o mundo todo a adorar ele. Os muçulmanos, os cristãos, os judeus ajoelhar e adorar ele. O antigo Epifânio só mandou sacrificar porcos, o rei grego, né? Antigo Epifânio, que nasceu na cidade de Antioquia.
grega, e mandou levantar a estátua de Zeus dentro do templo e obrigou os judeus a adorar. É uma abominação? É. Sacrificar porcos dentro do templo de Deus é uma abominação. Mas agora a própria abominação desoladora, a própria besta, vai sentar no templo de Deus. Eu estou pregando Bíblia, eu não estou inventando na minha cabeça, não. É 2 Tessalonicenses capítulo 2. O homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, o iníquo, se sentará no templo de Deus, terceiro templo, e vai querer parecer Deus, vai exigir adoração sob pena de morte, pena de decapitação. É o Islã que decapita. Se você acha que eu estou pregando errado, espera mais um pouquinho só, mais um pouquinho de tempo, e você vai ver que tudo que eu estou pregando é verdade. Você vai ver que na grande tribulação as pessoas vão ver que não foi no arrebatamento, porque continuaram crendo em Jesus. Jesus é um nome latim italiano. Jesus é porco. Jesus no hebraico é cavalo. Não vai dar para subir no arrebatamento. E aí vai reconhecer o nome Yehoshua, mas para ser decapitado, não? Aí você vê um Rodrigo Silva da Adventista dizendo assim: se eu ficar para a grande tribulação, eu quero ficar firme, tiver que morrer. Quem mais? Um Rafael Bittencourt: se eu ficar para a grande tribulação, que eles dizem assim: eu não creio em arrebatamento secreto, eu não creio em arrebatamento dentro da grande tribulação, e se eu ficar, eu quero ficar firme, morrer por Jesus. Morrer por Jesus? Morrer por Jesus? O Corão acredita em Jesus, é isso. Eu citei aqui Surata 4, capítulo 4, versículo 157, 158. Surata, vários capítulos, são 65 versículos falando de Jesus. Não, na grande tribulação você vai ver, esse povo aí não vai mudar nada. E os que tiverem que morrer, vão morrer por Yehoshua, porque não vão mais defender Jesus. O nome Jesus fará você perder o arrebatamento. O nome Jesus fará você passar pela grande tribulação. O nome Jesus, o nome Jesus, Issa, Jesus, os vicários, Filidei, os que pregam Jesus, essa doutrina, Cristo, Cristologia, fez você perder o arrebatamento. Por que você vai morrer por nome de Jesus? Não, se alguém morrer lá, vai ser pela palavra de Deus, pelo nome em hebraico Yehoshua, porque na grande tribulação você vai ter um tempinho de fazer uma avaliação, uma reflexão do porquê que você ficou para a ira de Deus e para a cólera do Cordeiro. Por que você perdeu o arrebatamento? Por que seu batismo em nome do Pai, do Espírito Santo, da Trindade, não valeu nada? Ou porque o seu batismo em águas, na piscina, no tanque da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, para os perdão dos pecados, não valeu nada? Você vai entender isso na grande tribulação. Agora não. Agora você me ouve e critica, você me ouve e rejeita, como alguém me escreveu hoje. Diz assim: ô pastor, mas você é tão confuso, né? Essa pregação é tão confusa. Eu ia responder, mas não respondi, mas vou responder aqui na pregação. Muito obrigado por dizer isso, que a minha pregação é confusa. Muito obrigado por me dizer isso, quem comentou lá. Isso significa que ela não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai entender essa pregação. Daniel capítulo 12, versículo 10 diz que os maus, os maldosos, quem faz iniquidade, quer saber o certo e fazer o errado, quem faz impiedade não vai entender nada. Mas os justos serão acrisolados, alvejados e purificados. Sábios entenderão, as virgens sábias entenderão. Muito obrigado por dizer que minha pregação é confusa, que você não está entendendo nada. Significa que eu estou no caminho certo. Quem é o caminho? Yehoshua Mashiach. E eu não estou nem pregando em parábola, gente. Já pensou se eu viesse pregar aqui em álgebra, em parábola?
falar a verdade usando uma linguagem não inteligível, que você não entende. E eu estou pregando clarim, clarim, como a luz do dia. Esta luz, na hora da meia-noite, o grito da meia-noite, ó, desperta, tu que dorme entre os mortos, Machia vai te iluminar. A luz da meia-noite, o grito da meia-noite está aqui. Isso não abre os olhos do seu entendimento? Você está achando confuso? O que é confuso? A mulher usar véu? O homem usar vestido? Túnica é confuso, é? No século 21, saudar com o beijo kadosh, santo, de irmão com irmão, mulher com mulher, isso é que é confuso, né? Se isso aí está tudo na Bíblia, e seja Deus e Jeová verdadeiro e todo homem mentiroso, e passarão os céus e a terra, Matitial 24:35, as palavras das Escrituras não falham, não falharão. O que é confuso, gente? Eu não estou pregando nada confuso. Se eu estou pregando que a maior religião do mundo, o Islã, que tem 2 bilhões de seguidores, é a religião que diz, é muito maior do que o catolicismo, do que o cristianismo. Ela diz que Alá, Deus, não tem filho. É ela que nega. O catolicismo e os cristãos, as igrejas evangélicas, pentecostais, protestantes, não negam, mas chamam o filho do nome porco, Jesus no latim é porco, e chama o filho de segunda pessoa de uma suposta trindade de Roma, de Constantino, do concílio de Niceia, do ano 325. Vocês estão perdidos. E vocês também, seguidores da mensagem de William Brandt, você está perdido. Com o nome Jesus, porco, suíno, no latim. Tem salvação para vocês, não. A menos que vocês façam techuvá, não. Volte ao Criador. Receba a conversão, a palavra original. Apocalipse 17 diz que a besta com 10 chifres vai queimar a grande prostituta na cidade de Roma, de 7 colinas. Antes vai comer a sua carne, que é o ouro do Banco do Vaticano, o latifundiário, as terras, vai tomar tudo. Vai torná-la nua e desolada e vai queimar a grande prostituta, a igreja romana, suas filhas com fogo, né? Então a besta com 10 chifres vem fora do catolicismo. É um califa, é um sultão, é um assírio, é o Islã, num cavalo verdoso, esverdeado, a cor do Alcorão, ou a cor predileta de Mohammed, né? Você entende, né? Então é isso que eu estou pregando. Rodrigo Silva da Adventista está errado, Hernandes Dias Lopes aí, presbiteriano, Augusto Nicodemo, presbiteriano, Paulo Júnior, Assembleia de Deus, Napoleão Falcão, tá tudo errado, gente. Mas eles estão aí para seduzir vocês, né? Tem que ter uma pregação verdadeira, né? E tem que ter milhões de pregações falsas, né? E aí vocês decidem, né? Eu não posso converter nem minha esposa, minha própria mulher, nem meus 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eu não posso converter nem meu pai, nem meus irmãos ou minha irmã carnal. Eu não posso converter meus colegas de infância. Aqui na barbearia eu evito pregar para os clientes, né? Senão eu vou perder os clientes. Mas quando o cliente me faz uma pergunta, eu tento explicar, né? Eu não posso converter então nem meus clientes da barbearia aqui, onde eu faço barba e corto o cabelo. Eu não posso converter nem eu mesmo. Se você quiser saber, se meus olhos espirituais do entendimento da alma estão abertos, é porque Deus, Jeová, o único Deus e Pai de Adão e Yahushua Mashiach, pinga colírio, né? Compres de mim colírio para que vejas. Está aí na última era dos não-judeus, dos gentios, é para obter colírio, né? Que é o azeite, o Ra-Akodesh, o Espírito de Deus, o Ashi de Deus, né? O verdadeiro, o Rashi de Deus, né? O Ashi. Então, que Deus único e Pai, e seu Filho Yahushua Mashiach, o mediador e Salvador, e eu e o Pai somos um,
é o único Deus, né? O Pai e o Filho. Abençoe esta palavra, essa pregação nesta hora. Amém.